Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Bem, gente, a gente vai agora para a terceira aula sobre pontuação. A gente já tem um vídeo aqui no canal só sobre vírgulas. A gente tem um outro vídeo onde a gente fala sobre ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, tipos de frase. Tá bom. Todas essas aulas, elas têm a ver com a entonação que nós usamos quando estamos lendo os textos. E também para a gente saber como pontuar os textos que nós produzimos. Hoje a gente vai falar sobre outros sinais de pontuação. E aí, nós começamos lembrando que a pontuação indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentimentos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Fala, não me diga! Os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo da escrita. E aí nós temos três tipos básicos de pontuação. Os sinais que indicam que a frase não foi concluída, como a vírgula, o travessão, os parênteses, o ponto e vírgula, os dois pontos. Os sinais que indicam uma intenção ou estado emocional, ponto de interrogação, ponto de exclamação, as reticências. E aí nós vamos começar a falar sobre cada um deles. Óbvio que nós não vamos falar hoje nem sobre o ponto de interrogação, nem sobre o ponto, nem sobre o ponto de exclamação, porque nós já tivemos uma aula que fala sobre isso. E também não vamos falar sobre a vírgula, porque nós temos um vídeo no canal que fala exclusivamente sobre vírgula. Então vamos lá. Ponto e vírgula indicam uma pausa mais longa que a vírgula e tem algumas funções bem específicas, gente. Primeiro, ele separa as partes que tenham orações já separadas por vírgula. Então aí, ó, já tive muitas capas e infinitos guarda-chuva, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Veja que eu já tinha usado uma vírgula anteriormente. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda a gente, sem chapéu. Uma outra função do ponto e vírgula é separar itens em uma enumeração. Não me diga! Então, nós temos aí um exemplo. A prova constará de um estudo do texto, 5 questões gramaticais contextualizadas, uma redação sobre o tema abordado no texto. Veja que eu estou enumerando itens. Então, esses itens, né, de um para o outro, do A para o B, por exemplo, eu usei o ponto e vírgula. Do B para o C, eu usei o ponto e vírgula. No C, eu usei o ponto final porque acabou a enumeração. Mas eu posso separar os itens de uma enumeração, sim, com ponto e vírgula. Então, você vai usar ou para separar as partes que têm uma oração já separadas por vírgula, ou para separar itens em uma enumeração. Assim. 2 pontos. Para que a gente usa os 2 pontos? Eles introduzem a fala no discurso direto. Quando você tem que colocar a fala de personagem, o personagem vai falar. Antes da fala do personagem, você usa os 2 pontos. A aeromoça disse: os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. A fala da aeromoça. Então, para introduzir a fala da aeromoça, eu usei os 2 pontos. Por falar nisso, a fala da aeromoça é iniciada com o travessão, que é outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Os 2 pontos também introduzem uma citação. Uma citação é a fala de outra pessoa dentro do seu texto. Então, aqui, ó, diz Mônica em Manual de Semântica: a aceleração do mundo moderno impõe o repensar da ciência. Veja que a aceleração do mundo moderno impõe o repensar da ciência é a fala de Mônica. Então, é a citação, é a voz dela dentro do meu texto. Portanto, essa fala de Mônica foi introduzida com o uso dos 2 pontos. Introduzem uma explicação, resumo ou consequência do que se disse antes. Olha aí, ó.
Gol, o carro que menos desvaloriza no Brasil. Isso é uma explicação sobre o Gol. Gol é a palavra que eu estou querendo explicar. Então, por isso, entre o termo que eu quero explicar e a explicação, eu tenho aí o uso dos 2 pontos. Reticências. Empregam-se as reticências para indicar que o sentido vai além do que é dito. É como se fosse a interrupção de um pensamento. Roberta imaginou-se com Paulo, os dois em uma ilha, comendo uvas, dando risada. Quando eu uso a reticência, na verdade eu quero dizer que isso teria uma continuação, que não foi posta aí. Para indicar hesitação ou dúvida, quando eu falei, você não tem certeza do que quer dizer, ou você interruptou, você está hesitando falar. Aí você coloca as reticências. E a prova, filho? Lá vem a resposta do filho. Bem, a prova não foi muito bem. Na verdade, aqui ele hesitou, Então, quando ele hesita em falar, quando ele não quer falar direto, provavelmente ele estava com medo de dizer à mãe que não foi muito bem na prova, então ele usou as reticências. Os parênteses. Olha esse exemplo aqui. Todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas, eu acho. Funções. Fazer comentários, tipo esse aqui, ou intercalações. Você quer colocar algo intercalado no meio de um período de uma frase, então você pode usar os parênteses. Você entendeu, velho? Em indicações bibliográficas. Então aqui, eu tenho a fala de alguém. Se eu tenho a fala de alguém, no final eu preciso dizer de quem é essa fala, de quem é essa citação. Mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Então aqui eu tenho essa citação, essa fala é de Chico Buarque de Holanda. Por isso, essa indicação bibliográfica ela ficou entre parênteses. Nas indicações cênicas das peças de teatro, a fala de Tomás é meu, tenho dito. A fala de Sampaio, do personagem Sampaio, pois é, não senhor. Agarraram ambos no leitão e puxam cada um para o seu lado. Veja que isso é uma indicação cênica, é o que você teria que fazer na cena, o que o personagem tem que fazer na cena. Isso também é chamado de rubrica. Essa indicação cênica, na verdade, é uma rubrica, e aí a gente tem essa rubrica entre parênteses, ela pode ser colocada entre parênteses, que é justamente a explicação do que o personagem, do que o ator tem que fazer em cena enquanto ele está falando. As aspas. A gente tem uma tirinha da Mafalda que tem um diálogo aí. Deus ajuda quem cedo madruga. Amanhã de manhã, Deus vai ter o que fazer. Empregam-se aspas para indicar o início e o final de uma citação. Essa fala não é dela, por isso que está entre aspas, para destacar uma palavra no corpo do texto, seja por ironia, seja por tratar-se de um neologismo ou estrangeirismo. Neologismo é quando a gente tem uma palavra nova, a criação de uma palavra nova. Estrangeirismo é quando você usa uma palavra que não é do seu idioma. No caso, não é da língua portuguesa, é de origem estrangeira. E você coloca entre aspas. Aqui eu tenho, os anjinhos já estão prontos. Esses anjinhos aqui é uma palavra que foi usada com um tom de ironia. Provavelmente eles são os capetas mesmo, viu? Será? Provavelmente eles dão muito trabalho. Aí a pessoa, sendo irônica, chamou as crianças aí de anjinhos. Aí colocou entre aspas, para a gente saber que ela está sendo irônica. Coffee break será às 15 horas. Coffee break é uma expressão da língua inglesa, Então, é do inglês. Como é do inglês, é um estrangeirismo, por isso está entre aspas. Para marcar diálogo em substituição ao travessão. Então, quando você está escrevendo um diálogo, uma conversa entre personagens e você não quer usar o travessão, no lugar dele você pode deixar as falas dos personagens entre aspas. Eu não gosto de fazer assim, eu acho legal usar o travessão, mas enfim, aqui você também tem essa possibilidade. Aquela moça da rua larga? Perguntou Marialva. Essa é uma fala de Marialva e ela está entre aspas, porque não foi usado o travessão. Travessão. Empregado para indicar a fala, começo ou fim, e a mudança de interlocutor. Você não precisa de pílulas,
Que pílulas? Essas para acalmar. Eu sou calma, disse Luciana com meio sorriso. Veja que aqui todos esses travessões, eles estão no início das falas dos personagens. Esse outro travessão aqui está no final da fala da personagem, porque logo quem fala em seguida é o narrador. Esse disse Luciana com meio sorriso. Isso é um trecho que foi falado pelo narrador. Por isso é que eu tenho um travessão no início da fala do personagem e um travessão no final da fala do personagem, porque logo depois eu tenho aqui, né, um trecho que é dito pelo narrador. Também é usado para enfatizar as expressões ou frases, ó. Foi poeta, sonhou e amou a vida toda. Esse sonhou, eu quero enfatizar, né, para mostrar que realmente esse poeta era um sonhador. Então, aí eu usei os travessões. Impossível escrever o poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. Então, uma linha que seja, eu quis destacar, eu quis enfatizar essa expressão, coloquei entre travessões. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bem, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!